bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Hoje vamos discutir aqui a operação entre a UBS e o Credit Suisse, como é que isso tem impacto nos mercados. Mas antes vamos aqui ao nosso desafio, portanto vamos virar aqui a página. E parece que é um desafio de números, símbolos. Mais um quebra-cabeças. Eu adoro estes problemas. Acho que já tinha a resposta certa. Pronto. Nem tenho hipótese de pensar. Mas deu fazer aqui. Mas quantas eu diria que isto dá 8. Foi o que me deu. Pronto. Se é possível. Sempre fora do tempo. Pronto, se calhar vindo agora para o tema do nosso podcast de hoje. Parece que, como falámos na semana passada, os problemas dos bancos começaram nos Estados Unidos e, ao que parece, se calhar está-se a começar a verificar um efeito de dominó e o problema já chegou à Europa, através do Credit Suisse. Pois é, assim. No episódio passado nós abordámos este tema em relação ao Silicon Valley Bank, que tinha algumas características mais únicas no sistema bancário. Apesar de ser um banco muito grande nos Estados Unidos, os depósitos estavam muito concentrados em grandes depositantes. Portanto, nos Estados Unidos existe o limite de $250 mil de garantia para cada depósito, mas neste caso, neste banco, os depositantes tinham milhões de dólares e, portanto, a maior parte dos depósitos nem era garantido. E para estancar a confiança destes investidores e das empresas que tinham lá o seu capital depositado, os Estados Unidos resolveram intervir e salvar os depositantes desse banco. Certo. Agora, transportando aqui para o caso da Europa, a questão poderá não ser exatamente a mesma, porque no caso do Silicon Valley Bank o que aconteceu foi, e acontece em qualquer banco, pode ser o melhor banco do mundo, se todos os depositantes forem lá bater à porta no mesmo dia para pedir o dinheiro de volta, o dinheiro não está lá. Os bancos utilizam o dinheiro para emprestar às empresas, às pessoas, aos Estados. Certo. O Silicon Valley Bank até emprestou a um agente mais seguro da economia, que é o Estado, portanto tinha títulos do Tesouro americano, só que eram de longo prazo. E com as subidas das taxas de juros, o valor desses títulos baixou. E, portanto, não tinha assumido uma perda que só se tornava efetiva na venda e, portanto, ao ser obrigado a vender para ter liquidez para responder ao pedido dos depósitos, cristalizou uma perda. No caso do Credit Suisse, a questão parece não ser essa, parece ser uma perda de confiança só na questão dos depósitos. Portanto, na quarta-feira nós assistimos ao Banco Nacional da Suíça, que estendeu uma linha de crédito extra de liquidez no Credit Suisse de 50 mil milhões de francos, para que as pessoas pudessem ter a garantia que, se quisessem o seu dinheiro de volta, podiam lá ir pedir. A verdade é que as pessoas decidiram não arriscar e continuaram a pedir avidamente o seu dinheiro de volta, a um ritmo entre 10 a 15 mil milhões de francos suíços por dia, o que levou a que, no final de sexta-feira, houvesse a preocupação que nem esta linha de crédito extra estancaria o problema de confiança e, portanto, o que o Banco Nacional da Suíça fez foi procurou um outro banco do sistema que pudesse absorver o Credit Suisse e, de alguma maneira, dar a garantia que quem quer o seu dinheiro de volta pode tê-lo. Portanto, foi isso que aconteceu com o UBS. Certo. E porquê é que surgiu esta falta de confiança no Credit Suisse e não no outro banco qualquer europeu? Portanto, o Credit Suisse, nos últimos 5 anos, já tem tido alguns problemas de governance e até de controle interno mesmo mais gravoso, que é, no caso, o Credit Suisse é um dos bancos que é mais vocacionado para a área de investimentos, tal como era a Lehman Brothers, por exemplo. E aqui o que acontece é que, ao longo dos últimos anos, tem havido alguns problemas de falta de controle de risco, de exposição a, por exemplo, um hedge fund que teve um grande problema foi o Archegos, que tinha linhas de financiamento, o maior exposto era o Credit Suisse. Portanto, ou seja, há perdas significativas, pontuais, muito impactantes, e o Credit Suisse tem tido dificuldade em angariar um acionista de referência que lhe permita fazer um aumento de capital suficiente para tranquilizar o mercado. Certo. E isso também é difícil, dado o tamanho do banco, teria que ser um aumento de capital significativo.
Por outro lado, o banco, se fizesse isso, se calhar não era tão competitivo em termos da sua operação do dia-a-dia. Portanto, a gestão do banco andou a adiar isso durante muito tempo, foi-se perdendo confiança. Se forem ver o gráfico do preço das ações do Credit Suisse, tem sido descendente, mas não só na última semana, já realmente há muito tempo. E, portanto, seria o primeiro alvo natural na Europa a haver um evento de desconfiança, a ser o Credit Suisse o alvo desse evento. Certo. E qual é agora a probabilidade disto poder espalhar para outros bancos europeus do sistema, como um Deutsche Bank, como Barclays ou outros grandes bancos europeus? Assim, eu diria que todos esses bancos que estás a falar são bancos mais comerciais, em que os depósitos são mais atomizados. Há esse medo por parte dos bancos e dos governos dos bancos centrais e, portanto, eu diria que isso, ao existir essa percepção, baixa consideravelmente o risco, porque quer dizer que os agentes do mercado vão estar disponíveis para limitar esses eventos. Certo. E, portanto, já existiu durante o fim de semana um acordo entre os principais bancos centrais do mundo ocidental, no caso o Banco dos Estados Unidos, a Reserva Federal, o Banco Central do Canadá, o Banco Central Europeu, o Banco de Inglaterra, o Banco do Japão e o Banco Nacional da Suíça, para trocarem fluxos de liquidez nas várias moedas, caso seja necessário, e, portanto, para poderem apoiar os bancos do sistema em eventos de liquidez. Portanto, isso mostra que há uma preocupação muito séria com estes eventos não se espalharem. E, por outro lado, começa a haver uma competição pelos depósitos. Surgiu agora uma primeira notícia que o Banco Santander, no Reino Unido, por exemplo, vai deixar de cobrar comissões de conta a quem tem mais de 25 mil euros em depósitos. Portanto, é um primeiro passo para realmente haver uma competição pelos depósitos e os bancos terem uma base de depositantes mais firme. Porque a verdade é que o dinheiro que saiu do Silicon Valley Bank ou o dinheiro que saiu dos bancos regionais americanos que reportaram algumas perdas de depósitos depois disso, ou do Credit Suisse, saiu desse banco para outros bancos, certo, ou para compra de ativos. E, portanto, o dinheiro continua no sistema. É uma questão de não haver uma desproporcionalidade entre um banco beneficiar muito e os outros serem muito prejudicados, porque senão há o que nós chamamos um mismatch, um desencontro entre a gestão dos ativos dos bancos, que são os créditos, etc., é preciso algum tempo para reaver esse dinheiro, e os passivos, que são os depósitos que podem ser pedidos a qualquer altura de volta. E, portanto, esse é o que os bancos centrais tentam evitar, é que haja essa percepção de pânico e que leva a este mismatch entre os passivos e os ativos. E, portanto, creio que vamos no bom caminho para isso, que é as autoridades reconhecerem que há um problema. Então, com este conhecimento e com esta cautela por parte dos bancos centrais, pronto, será, de forma a tranquilizar também os grandes bancos e as pessoas, não será de esperar grandes colapsos daqui para a frente, então. Pois, em termos de depositantes, eu diria que não. Em termos do mercado financeiro, há aqui algumas nuances neste negócio na Suíça, que é preciso terem atenção. Uma delas é, depois da crise de 2008, foi criado um novo instrumento na estrutura de capital dos bancos, que é, em caso de falência, penso que a maior parte das pessoas tem isto, os primeiros a ser pagos são os depositantes, os segundos a ser pagos são os obrigacionistas mais séniores, depois há obrigacionistas mais júniores e depois é que o dinheiro que sobrar é das ações, digamos assim. Certo. E entre os obrigacionistas mais júniores foi criada uma classe de ativos que poderiam ser convertidos em ações, que são umas obrigações mais arriscadas, sabemos assim, que são quase capital e que, em caso do capital diminuir muito, podem ser automaticamente convertidas em ações. E o Credit Suisse tem algumas destas obrigações emitidas, até porque era obrigatório no caso do Credit Suisse, por ser um banco que está na lista dos bancos considerados com efeito sistémico, portanto, uma queda do Credit Suisse desordenada poderia originar o tal efeito dominó. E, portanto, estes obrigacionistas só deveriam ser chamados a suportar perdas caso as ações valessem zero. Neste caso, o que está a acontecer nesta transação é a UBS está a pagar cerca de 50 cêntimos de franco suíço por cada ação, pagando com ações próprias, ou seja, mas não lhe atribui um valor zero, enquanto todos os obrigacionistas destas tranches de obrigações vão ser pagos a zero. Isso, há aqui uma certa reversão que ninguém sabe bem o quão legal é. E isso vai levar a que todos os detentores de ativos desta classe de ativos em outros bancos reavaliem a sua posição e, portanto, poderá haver aqui algum tempo em que o mercado leva a digerir isto e a estrutura de capital dos bancos pode sofrer algumas mudanças em termos do preço desses ativos. Isso pode impactar alguns fundos, pode impactar alguns investimentos privados e, portanto,
em termos dos investidores, o impacto pode não ser tão suave como parece. Vamos ver, até agora o mercado financeiro parece estar a reagir relativamente bem a estas notícias em termos do que é o impacto no mercado acionista, por exemplo. E tendo em conta de eventos importantes para esta semana a nível dos mercados financeiros, temos a Reserva Federal a apresentar quanto é que vai ser a subida dos juros, que impactos é que isso pode ter nos mercados, tendo em conta também esta suscetibilidade no nível dos bancos? Eu acho que vai ter um impacto muito importante. Portanto, o Banco Central Europeu tentou manter a fase séria, subindo a taxa de juros tal como estava esperado. Depois deste evento e destes rumores do Credit Suisse, os mercados já começam a descontar que talvez seja necessário reverter um pouco estas subidas de taxas de juros, tanto que a Euribor teve uma queda significativa na última semana, que é um bocado contrário àquilo que esperaríamos, em termos de caso exista um stress bancário e uma competição por depósitos, os bancos estarão disponíveis a pagar mais. Portanto, a Euribor é o conjunto das taxas que os bancos pagam para outros bancos lhes depositarem dinheiro com eles. E, portanto, os bancos estariam disponíveis a pagar mais, mas a verdade é que isso não acontece e as Euribors caíram acentuadamente na última semana. E isso mostra que as taxas de juros como um todo podem vir a cair. As taxas das obrigações dos governos também caíram por serem um ativo de refúgio e, portanto, vamos ver como é que a Reserva Federal interpreta estes acontecimentos e em várias dimensões, não só na taxa de juros, mas também como é que evolui o balanço da Reserva Federal. O balanço da Reserva Federal tinha vindo a diminuir desde abril por imposição própria, eles queriam diminuir a quantidade de títulos que tinham em balanço. E quando eles têm títulos, o que quer dizer? Que um banco depositou lá títulos para receber dinheiro como liquidez para operar. E, portanto, depois dos eventos nos bancos americanos e desta questão no Credit Suisse começar na quarta-feira, o balanço da Reserva Federal, numa semana, reverteu metade do trabalho que tinha vindo a ser feito desde abril. E, portanto, aumentou a liquidez no sistema em mais de 300 bilhões só num dia. Portanto, os dados publicados são semanais e, portanto, vamos também na quarta-feira saber a evolução do balanço da Fed, que é uma coisa muito importante. Portanto, temos a taxa de juros e a evolução do balanço da Fed e também a perspectiva de perceber a comunicação se é só relativa ao stress bancário ou se também é relativa à inflação. Porque poder-se-ia dizer, ok, eles agora até podem baixar a taxa de juros ou manter a zero, etc., mas têm que manter um olho no futuro. E se no futuro não houver colapsos bancários, que é essa a mensagem que o Banco Central Europeu tentou passar ao subir as taxas, no futuro temos que ter um olho à mesma na inflação, que ainda não está totalmente controlada, e, portanto, é preciso manter aqui uma dinâmica difícil entre estas duas variáveis, aliviar a subida de taxas de juros e controlar a inflação. Portanto, vai ser uma semana intensa em termos de novidades nos mercados financeiros. Sim, eu penso que, mais uma vez, vai-se demonstrar quem dorme tranquilo. Portanto, nós temos que pensar nestes cenários todos antes e não só no momento, não é? Sim. E os nossos portfólios têm que estar preparados para responder a vários cenários de uma maneira robusta. E é isso que é o objetivo de fazer um investimento de longo prazo, é nós estarmos confiantes de como é que aqueles ativos respondem nos vários cenários. Por isso, mais uma vez, a diversificação penso que será a melhor abordagem para a semana que se avizinha. Pronto, se calhar ficávamos aqui neste episódio e vínhamos na próxima semana. Penso que sim. Com boas notícias, esperamos nós. Esperemos que não. Até uma próxima, obrigado. Até uma próxima.